No final do século XIX, no coração poeirento do sertão da Paraíba, o silêncio da noite foi rasgado não por um trovão, mas pelo som seco de uma emboscada. O coronel Inácio Vidal, um homem cuja sombra era mais longa que a de qualquer juazeiro, caiu em sua própria terra, traído não por inimigos, mas por aqueles que chamava de filhos. Para sua viúva, a herança não viria em ouro ou terras, mas em tinta e sangue. Uma lista com 7 nomes que mudaria para sempre a lei daquele chão batido. Continue assistindo para descobrir como essa vingança silenciosa se tornou uma lenda sussurrada ao pé do fogo. Aproveite e se inscreva para não perder outras histórias como esta. E comente de qual cidade você nos acompanha nesta jornada. O ar daquela região era pesado, denso com o cheiro de terra rachada pela seca, couro curtido e medo. A República Velha era apenas um nome distante na capital, pois ali, no sertão, a única lei que valia era a do coronel mais forte, e a justiça era servida quente, na ponta de um punhal ou no cano de uma garrucha. A lealdade era a moeda mais valiosa e a traição, um pecado capital que só se lavava com sangue. O poder era medido em cabeças de gado, fontes de água e, acima de tudo, na quantidade de homens dispostos a morrer e a matar por um comando, uma ordem que ecoava pelas serras e vales como um decreto divino e irrevogável. Dentro da Casa Grande, Donária Vidal existia como uma figura respeitada, porém reclusa, a esposa que administrava o lar enquanto o marido administrava a vida e a morte lá fora. Após a chacina, ela se tornou um fantasma vagando pelos cômodos manchados de sangue, o luto a consumindo como a seca consome o rio. A ferida que a rasgava não era apenas a perda do homem que amava, mas a brutalidade da traição. A humilhação de ver seu nome e sua honra aniquilados por homens que comeram em sua mesa. Eles levaram tudo, mas deixaram para trás a única coisa que poderia destruí-los. Antero Bastos, o cérebro por trás do massacre e antigo braço direito de Inácio, agora se sentava na cadeira do coronel, a arrogância transbordando em seus gestos. Ele e os outros 6 traidores acreditavam ter executado o plano perfeito, tomando as terras, o poder e apagando a memória de seu antigo mestre. Deixaram Donária viva por puro desprezo, um troféu de sua vitória, convencidos de que uma mulher, sozinha e desamparada, seria inofensiva. Mas no último esconderijo de Inácio, dentro de um livro de preces, Donária encontrou a verdadeira herança. Não era um testamento, mas uma sentença de morte escrita pelo próprio coronel antes de morrer. Uma lista com 7 nomes. Enquanto a fazenda era pilhada e a nova ordem se estabelecia sob o terror de Antero, uma sombra permaneceu leal. Isidoro, um velho vaqueiro cujo rosto era um mapa de rugas e lealdade, fora o único a não dobrar os joelhos para os traidores. Ele encontrou Donária não em desespero, mas em um silêncio aterrador, os olhos queimando com uma chama que já não era de dor, mas de um ódio frio e calculista. A motivação dela não era mais o luto, mas a vingança. Uma caçada metódica para devolver a cada um dos 7 homens a mesma moeda com que pagaram a Inácio. A traição. Escondidos em um casebre abandonado na serra, longe dos olhos do novo poder, o luto de Donária se solidificou em um propósito de aço. Ela não tinha um exército, não tinha armas, não tinha a força bruta dos jagunços. Sua única arma era a inteligência, o conhecimento íntimo que possuía sobre cada um daqueles homens, suas fraquezas, seus medos, sua ganância. Com a ajuda de Isidoro, que conhecia cada atalho e cada segredo do sertão, ela começou a traçar um plano que não se baseava em confronto direto. O primeiro passo não seria um tiro de bacamarte, mas uma mentira cuidadosamente plantada no ouvido certo. A mentira era uma semente de veneno, um boato sussurrado nos mercados e nas bodegas de que um dos 7 traidores estava secretamente negociando com um coronel rival para tomar o poder de Antero. A paranoia, a doença que corrói todas as alianças forjadas na traição, começou a se espalhar entre eles como fogo em capim seco.
Donária, a viúva inofensiva, havia feito seu primeiro movimento sem levantar uma única arma, transformando a maior força de seus inimigos, a união deles, em sua maior fraqueza. A caçada havia começado, e o sertão, em seu silêncio profundo, prendia a respiração, aguardando o primeiro corpo a tombar. A memória não começa com poder, mas com poeira e sede. Antes de ser coronel, Inácio Vidal foi um rapaz de pés rachados e mãos grossas de calos, um filho do sertão que aprendeu a ler a vontade do céu na secura das folhas da catingueira. Ele não nasceu em berço de ouro, mas na terra dura que ensina o valor de cada gota de água e de cada sombra projetada por um juazeiro. Sua fortuna não foi herdada. Foi arrancada da terra com suor e teimosia, uma batalha diária contra o sol inclemente e a certeza da miséria que espreitava em cada nuvem que passava, sem derramar uma lágrima sobre o chão. Foi nesse cenário de luta que ele encontrou Donária, uma presença suave em um mundo de espinhos. O relacionamento deles não foi um arranjo de famílias, mas um pacto silencioso de duas almas que viam a mesma promessa no horizonte. Ele prometeu a ela não um castelo, mas um lugar seguro. Um lar onde o medo da seca não entrasse pela porta. Cada tijolo da casa grande foi assentado sobre essa promessa. Cada palmo de terra conquistado era um verso do poema que ele construía para a vida que teriam juntos. Uma fortaleza contra a brutalidade do mundo que os cercava. Os primeiros anos foram de trabalho incessante, do nascer ao pôr do sol. Um esforço que moldou seu corpo e seu espírito. Ele não dormia para sonhar, mas para descansar os músculos e planejar o dia seguinte. A terra, antes ingrata, começou a ceder à sua persistência, e o pequeno pedaço de chão se transformou em uma fazenda próspera. Aquele homem não era apenas um dono de terras, era um cultivador de futuros, um semeador de esperanças em um solo que a maioria considerava amaldiçoado, provando que a vontade era a água mais poderosa que existia. Seu nome começou a ecoar pelos vales, não com o som do medo, mas com o do respeito. Inácio não era um tirano, era um patriarca. Ele via nos homens que o cercavam não apenas empregados, mas uma extensão de sua própria família, os filhos que o sangue não lhe deu. Ele os acolhia, oferecia trabalho, proteção e, acima de tudo, dignidade. A lealdade que recebia em troca era o alicerce de seu poder, uma força construída sobre a gratidão e a admiração, um tipo de poder que ele acreditava ser inquebrável. O primeiro a chegar foi Antero, um menino magro de olhos famintos, fugindo de uma vida de miséria. Inácio viu nele a mesma chama de ambição que ardia em seu próprio peito e o tomou sob sua asa. Ensinou-lhe a ler, a cavalgar, a entender os segredos da terra e dos homens. Deu-lhe não apenas um teto, mas um sobrenome, uma identidade. Para Inácio, Antero não era um afilhado. Era a prova viva de que ele podia mudar o destino de alguém, assim como mudara o seu próprio. Depois de Antero vieram outros 6, cada um com sua própria história de abandono e desespero. Inácio os acolheu da mesma forma, transformando sua casa em um refúgio para jovens que o sertão teria engolido sem piedade. Ele os criou como um pai, dividindo o pão, os conselhos e os sonhos. Celebrava seus aniversários com a simplicidade que a vida no campo permitia. Um bolo de milho feito por Donária, um abraço apertado e a promessa de que, enquanto estivessem juntos, seriam invencíveis. Houve uma festa de São João que ficou gravada em sua memória. A fogueira ardia alta, a sanfona chorava uma melodia antiga e os 7 rapazes, já homens feitos, dançavam e riam ao seu redor. Naquele momento, olhando para seus rostos iluminados pelas chamas, Inácio sentiu um orgulho profundo. Ele não havia apenas construído uma fazenda, havia forjado uma dinastia, uma irmandade de homens leais que protegeriam seu legado. Mal sabia ele que as sombras que dançavam com eles naquela noite eram as mesmas que um dia o engoliriam. Os sacrifícios eram constantes e silenciosos. Durante a grande seca que assolou a região,
quando coronéis vizinhos fechavam seus poços e contavam seus mortos. Inácio abriu suas porteiras. Ele distribuiu a pouca água que tinha e abateu parte de seu próprio gado para alimentar as famílias de seus homens, ficando à beira da ruína. Foi um esforço que ninguém além de Donária compreendeu em sua totalidade. Um ato de liderança que seus filhos viram apenas como um direito, não como um presente. Ele se lembrava de uma noite em que Donária adoeceu, uma febre que a consumia rapidamente. O curandeiro local não sabia o que fazer. Sem hesitar, Inácio montou em seu cavalo mais veloz e cavalgou por 2 dias e 2 noites, atravessando territórios de inimigos, apenas para buscar um médico na cidade mais próxima. Ele voltou exausto, mas com a cura. Essa devoção silenciosa era a essência de quem ele era, um homem cuja força não estava em sua garrucha, mas na profundidade de seu amor e de seu compromisso. Houve também a vez em que um dos 7, o mais impulsivo deles, foi acusado de roubar gado de um coronel vizinho, um homem cruel e vingativo. A sentença seria a morte sumária. Inácio não acreditou na acusação e cavalgou até a fazenda do rival, desarmado, colocando sua própria vida como garantia pela honra de seu protegido. Ele enfrentou o coronel e seus jagunços, usando apenas sua palavra e sua reputação, e conseguiu trazer o rapaz de volta, são e salvo. Mais uma dívida que seria paga com a mais vil das moedas. As noites eram longas, passadas na solidão de seu escritório, debruçado sobre mapas e contas. Enquanto seus afilhados dormiam, ele planejava a expansão das terras, negociava com políticos, antecipava conflitos. O peso de proteger tantas vidas era um fardo que carregava sozinho. Um esforço invisível que garantia a paz e a prosperidade que todos desfrutavam. Eles viam o poder, mas não enxergavam o preço que ele pagava em horas de sono e em paz de espírito. Em um de seus aniversários de casamento, ele levou Donária ao ponto mais alto de suas terras. O sol se punha, pintando o céu de laranja e roxo. Ele segurou a mão dela e prometeu que todo aquele esforço era para que pudessem envelhecer em paz, vendo seus netos correrem por aqueles campos. Era um sonho simples, um futuro de tranquilidade que ele acreditava ter conquistado. Um futuro que agora jazia enterrado com ele, sob 7 palmos de terra traída. O contraste entre o amor que dedicou e o ódio que recebeu era um abismo que sua alma agora atravessava. Ele lhes deu um lar, e eles o transformaram em um túmulo. Ele lhes deu um nome, e eles o mancharam com sangue. Cada gesto de carinho, cada palavra de incentivo, cada sacrifício feito em nome daquela família que ele escolheu, agora retornava como um eco zombeteiro, uma lembrança amarga de sua própria cegueira. Ele se recordava de como a mudança começou, sutil como o veneno de uma cobra. Antero passou a questionar suas decisões em público, a semear a dúvida entre os outros, a ambição em seus olhos, antes uma chama que Inácio admirava, tornara-se um fogo frio e calculista. Os elogios foram substituídos por um silêncio pesado, as conversas francas por segredos sussurrados pelos cantos da casa. A lealdade, que antes parecia tão sólida, começou a se esfarelar. Os homens que antes o seguiam como uma sombra, agora olhavam primeiro para Antero em busca de aprovação. As reuniões no alpendre, antes um conselho de família, tornaram-se um tribunal silencioso, onde suas palavras já não tinham o mesmo peso. Ele estava se tornando um rei velho em seu próprio castelo, cercado por príncipes que já cobiçavam sua coroa. A última vez que olhou Antero nos olhos, viu um estranho. O rapaz que ele salvara da fome havia se tornado um homem faminto por poder. Um predador que via seu protetor não mais como um pai, mas como um obstáculo. Naquela conversa, Inácio sentiu o frio da morte. Uma premonição que sua exaustão e seu amor paternal o fizeram ignorar. Um erro fatal que custou tudo o que ele havia construído. Ele os ensinou a serem fortes, a conhecerem cada palmo daquela terra, a manejarem as armas com precisão e a pensarem como estrategistas. Ele lhes deu as ferramentas para construir um futuro, e eles as usaram para demolir seu presente.
A maior ironia de sua vida foi ter sido o arquiteto de sua própria destruição, forjando com as próprias mãos as lâminas que um dia perfurariam seu coração. A memória mais dolorosa era a de um fim de tarde, anos atrás, com um jovem Antero ao seu lado, observando o gado pastar. Ele colocou a mão no ombro do rapaz e disse que tudo aquilo um dia seria protegido por eles, juntos. A lembrança daquela promessa, daquela confiança inabalável, agora queimava mais do que as balas que lhe tiraram a vida. Um fogo que só a vingança de Donária poderia, talvez, um dia apagar. A mudança não veio como um raio em céu azul, mas como a ferrugem que consome o ferro lentamente, em silêncio, sob o disfarce da normalidade. Começou na mesa de jantar, o coração da casa grande, onde as risadas antes preenchiam o espaço entre os pratos de barro. De repente, o silêncio se tornou um convidado frequente, um vazio que se instalava entre as palavras. As conversas, antes sobre a colheita e os planos para o futuro, tornaram-se monólogos de Inácio, respondidos com monossílabos e olhares que se desviavam para o nada, como se suas palavras já não encontrassem eco. A primeira rachadura visível surgiu com a chegada de Esther, a esposa de Antero, uma mulher da capital cujos sapatos de couro fino nunca pareceram se acostumar com a poeira do sertão. Ela não falava com a franqueza da gente da terra, mas com uma doçura calculada, suas perguntas sempre carregadas de uma sugestão sutil de que os métodos de Inácio eram antiquados, peças de um museu empoeirado. Ela plantava a semente da dúvida no ouvido do marido, sussurrando que o mundo lá fora estava mudando e que a lealdade cega era um luxo que homens de visão não podiam mais se permitir. Logo, as decisões sobre a fazenda, antes tomadas em conselho no alpendre, passaram a ser comunicadas a Inácio como fatos consumados. Antero anunciava a venda de uma parte do gado, ou a contratação de um novo capataz com uma polidez fria, que era mais ofensiva do que qualquer grito. Quando Inácio tentava argumentar, oferecer a sabedoria de uma vida inteira, Antero apenas sorria, um sorriso que não alcançava os olhos, e dizia que os tempos eram outros, que era preciso modernizar, uma palavra que soava como um insulto na boca dele. O dia do seu aniversário, antes uma festa que parava a região, transformou-se em um evento melancólico. A fogueira foi pequena, a sanfona não tocou. Dos 7 afilhados, apenas 2 apareceram, e mesmo eles pareciam desconfortáveis, apressados para partir. Donária se esforçou para manter a alegria, mas o bolo sobre a mesa parecia um monumento à ausência dos outros. Inácio sentiu o peso de cada cadeira vazia como uma pá de terra jogada sobre um caixão. O seu caixão. As crianças, os filhos de seus afilhados que ele considerava netos, também começaram a se afastar. O pequeno Inácio, filho de Antero, que antes corria para seu colo em busca de histórias, agora o cumprimentava com uma reverência formal, os olhos assustados, como se estivesse diante de um estranho. Ele ouviu Esther repreender o menino por se sujar ao brincar perto do velho coronel. Naquele momento, Inácio entendeu que não estava apenas sendo afastado do poder, estava sendo apagado da própria história da família que ele criou. As humilhações se tornaram cotidianas, pequenas farpas que se cravavam em sua alma. Uma piada sobre sua teimosia dita em voz alta na feira. Uma ordem sua sendo revogada por um dos rapazes na frente dos outros vaqueiros. Um olhar de impaciência quando ele demorava a se levantar da cadeira. Cada gesto era um lembrete sutil e cruel de que seu tempo havia passado, de que ele era agora uma figura decorativa, um fantasma que ainda insistia em assombrar os corredores de sua própria casa. Donária via tudo, seus olhos atentos captando cada detalhe da traição que se desenrolava em câmera lenta. Ela tentou alertá-lo, em noites de insônia, com a voz embargada pelo medo. Dizia que a ambição de Antero era uma serpente que eles alimentavam no próprio ninho. Mas Inácio, preso à memória dos rapazes famintos que acolhera, recusava-se a acreditar. Ele os amava como um pai ama seus filhos,
E esse amor se tornou uma venda que o impedia de ver as facas que estavam sendo afiadas em suas costas. A lealdade dos outros 6 começou a se transferir para Antero de forma explícita. Eles o cercavam, ouviam suas palavras como se fossem lei, imitavam seus gestos, sua maneira de falar. Formavam um novo núcleo de poder dentro da fazenda, um governo paralelo do qual Inácio era mantido deliberadamente de fora. Ele se tornou um rei exilado em seu próprio reino. Observando de longe os homens que ele ensinou a serem líderes, agora conspirando para destroná-lo. Houve uma tarde em que ele encontrou um mapa de suas terras sobre a mesa de seu escritório, com novas divisões desenhadas a carvão. 7 partes, claramente demarcadas. Ele não precisou perguntar o que aquilo significava. O futuro que ele construiu para ser um legado de união estava sendo fatiado como um pedaço de carne seca, uma herança disputada antes mesmo de sua morte. A visão daquele mapa foi como sentir o primeiro toque gelado do cano de uma arma em sua nuca. Ele começou a se sentir invisível. Podia entrar em uma sala e a conversa continuar como se ele não estivesse ali. Suas opiniões sobre a seca iminente foram ignoradas, tratadas como o delírio de um velho assustado. Ele andava pelos cômodos da casa que construiu com as próprias mãos e se sentia um intruso. Um espectro cujo único propósito era lembrar a todos de um passado que eles estavam ansiosos para enterrar. A solidão era uma presença física, um manto pesado que o sufocava. Os outros coronéis da região, homens que antes o temiam e respeitavam, agora negociavam diretamente com Antero. Quando Inácio os encontrava na cidade, eles o cumprimentavam com uma compaixão condescendente, como se estivessem diante de um homem já morto. O poder, ele percebeu, não era algo que se possuía, era algo que os outros lhe concediam. E eles haviam parado de concedê-lo, transferindo sua fé e seu medo para o herdeiro impaciente que já se sentava em seu trono. A mudança se refletia até nos animais. Seu cavalo preferido, que só ele montava, foi dado a um dos jagunços de Antero. Seus cães de caça, antes sempre a seus pés, agora seguiam o novo mestre. Era como se toda a fazenda, a terra, os bichos, os homens, estivesse lentamente virando as costas para ele, em um acordo silencioso para apagar sua existência, antes mesmo que seu corpo deixasse de respirar. As esposas dos outros afilhados, seguindo o exemplo de Esther, formaram um círculo de desprezo velado. Elas cochichavam quando Donária passava, criticavam a maneira como a casa era administrada, semeavam a discórdia com elogios envenenados. A casa grande, antes um lar de acolhimento, tornou-se um campo de batalha silencioso, onde alianças eram forjadas e traições eram planejadas em conversas à beira do fogão. Em uma noite de chuva forte, quando a melancolia parecia escorrer pelas paredes, Inácio decidiu confrontar Antero. Não com raiva, mas com a dor de um pai traído. Ele o encontrou no escritório, examinando os livros de contas. Perguntou o que havia acontecido com eles, com a família que eram, com a lealdade que juraram. A pergunta ficou suspensa no ar, pesada de significado e de tristeza. A resposta de Antero foi o golpe final, mais brutal que qualquer punhal. Ele não levantou a voz. Com uma calma assustadora, ele fechou o livro e olhou para Inácio. Não como um filho, mas como um adversário. Disse que o mundo não era feito de amor e gratidão, mas de força e oportunidade. Disse que Inácio havia construído o alicerce, mas que seu sentimentalismo o impedia de construir o império que aquelas terras poderiam se tornar. Ele não usou a palavra estorvo, mas ela ecoou no silêncio que se seguiu. Antero explicou, com a lógica fria de um carrasco, que o tempo de Inácio havia acabado, que ele era uma âncora prendendo o navio ao passado, enquanto o futuro exigia velas abertas e um capitão que não tivesse medo de navegar em tempestades ou de jogar homens ao mar se necessário. Aquele discurso foi a sua sentença de morte, proferida pelo filho que mais amava. Inácio saiu do escritório sem dizer uma palavra. O som da chuva lá fora parecia abafar os soluços de seu coração partido.
Ele caminhou pelo alpendre escuro e olhou para as luzes das casas dos outros 6 afilhados. Em cada janela acesa, ele não via mais um lar, mas um ninho de víboras. Ele via a ganância, a impaciência, o desprezo. A família que ele havia criado não o estava abandonando. Estava esperando o momento certo para devorá-lo. Naquela noite, ele não dormiu. Sentou-se em sua velha cadeira de balanço, o couro rangendo como um lamento. Ele se lembrou de cada rosto que salvou da miséria, de cada mão que estendeu, de cada sacrifício que fez. E entendeu, com uma clareza que doía mais que qualquer ferida física, que o amor que ele plantou havia gerado uma colheita de ódio. Ele não era mais o patriarca, era o obstáculo final. Ele olhou para a escuridão do sertão, a mesma escuridão da qual ele resgatou aqueles rapazes. Agora, ele via que eles nunca haviam deixado a escuridão de verdade. Eles apenas a trouxeram para dentro de sua casa, para dentro de sua alma. Ele sentiu o cheiro da morte no ar, não como uma premonição distante, mas como uma certeza iminente. A traição já estava consumada em seus corações. Só faltava ser executada com as mãos. A última imagem que lhe veio à mente antes do amanhecer foi a do seu próprio enterro. Ele viu os 7 homens carregando seu caixão, seus rostos contorcidos em uma falsa expressão de luto. E soube, com a resignação amarga de um rei deposto, que a herança que deixaria não seria de paz e prosperidade, mas de sangue e vingança. A lista de nomes, ele percebeu, já estava sendo escrita, não com tinta, mas com cada um de seus suspiros de dor. A verdadeira herança de Inácio Vidal não estava enterrada sob o chão que ele tanto amava, mas guardada a centenas de léguas de distância, em um cofre frio na capital da República. Eles, seus filhos de criação, viram apenas o homem de mãos calejadas e chapéu de couro, o coronel apegado às tradições do sertão. Nunca enxergaram o estrategista que, em suas raras viagens ao Rio de Janeiro, não ia apenas vender gado, mas semear um futuro que eles jamais poderiam conceber. Um futuro imune à poeira e à traição que ele sentia se aproximando como uma nuvem de gafanhotos. Ele se recordava da conversa com Donária. Anos antes, sob um céu estrelado que parecia derramar diamantes sobre a catingueira, ele lhe confessou seu maior medo. Não o da seca ou dos inimigos, mas o da ganância que via crescer nos olhos de Antero. Naquela noite, ele lhe fez uma promessa de que a segurança dela nunca dependeria da lealdade de outros homens. O verdadeiro patrimônio deles seria um segredo, uma fortaleza de papel e tinta que nenhum jagunço poderia derrubar com um tiro de bacamarte. O segredo tinha um nome e um valor. Eram apólices de companhias de navegação, títulos de terras recém-desbravadas no sul do país e uma conta bancária em nome de um procurador de sua inteira confiança. Tudo fora adquirido lentamente, ao longo de 2 décadas, com uma pequena parte dos lucros da fazenda que ele desviava antes mesmo de entrar nos livros de contas. Eles viam o gado se multiplicar e achavam que conheciam a extensão de sua riqueza, mas eram como crianças contando pedras na beira de um rio que escondia ouro em seu leito profundo. Em valores da época, o patrimônio oculto somava mais de 800 contos de réis, uma fortuna inimaginável para o sertão, capaz de comprar exércitos, influenciar políticos e, mais importante, quebrar a espinha dorsal de qualquer coronel que dependesse apenas de suas terras para manter o poder. Antero se sentia um rei em um castelo de areia, sem saber que o verdadeiro dono do mar e da maré observava de longe, esperando o momento certo para puxar o tapete sob seus pés. Eles o subestimaram em cada decisão. Riam por suas costas quando ele lia os jornais da capital, chamando-o de sonhador por se interessar por coisas como ferrovias e o preço do café na bolsa de valores. Para eles, o mundo começava e terminava nos limites de suas terras. Não compreendiam que Inácio enxergava o sertão não como uma ilha, mas como uma peça em um tabuleiro muito maior. Um jogo cujas regras estavam sendo escritas com a tinta do progresso e do capital, não mais com o sangue das refregas.
A sabedoria de Inácio era um oceano, e eles se contentaram em brincar na parte rasa. Ele os ensinou a usar a arma, a cavalgar, a impor a vontade pela força, mas guardou para si a lição mais importante, a de que o poder verdadeiro não se exibe, se acumula em silêncio. Ele os deixou acreditar que eram mais espertos, mais modernos, enquanto construía, tijolo por tijolo, a arma que um dia os destruiria sem disparar um único tiro. Essa herança secreta não era um plano de fuga, mas uma armadilha pacientemente montada. O procurador no Rio de Janeiro tinha instruções claras, escritas e assinadas por Inácio anos antes. Caso algo lhe acontecesse e Donária não se manifestasse em 6 meses, ele deveria usar o poder financeiro para executar as dívidas de todos os comerciantes que forneciam crédito a Antero Bastos, cortando suas linhas de suprimento e asfixiando seu poder econômico. A arrogância de Antero o cegou completamente. Ao tomar a fazenda, ele assumiu também as dívidas e os compromissos, acreditando que a produção o manteria no topo. Ele não sabia que seus credores na capital, os homens que lhe vendiam armas, tecidos e mantimentos, eram na verdade marionetes em um teatro cujo mestre estava morto, mas cujo roteiro continuava a ser seguido à risca. Cada quilo de charque que ele comprava fiado era mais um nó na corda que se apertaria em seu pescoço. Donária sabia de tudo. Ela não era apenas a esposa reclusa, era a guardiã do segredo. Inácio havia-lhe ensinado a ler os balanços, a entender os códigos nas cartas que trocava com o procurador. Ela possuía a única chave que poderia acionar a armadilha antes do prazo de 6 meses. A lista com 7 nomes que ele deixou não era apenas uma sentença de morte. Era um mapa que se conectava a esse outro plano, muito mais devastador e silencioso. A vingança de Donária, portanto, se desenrolava em 2 frentes. Uma, na poeira do sertão, com o chumbo quente de Isidoro e a astúcia dos boatos. A outra, nos salões acarpetados da capital, onde nomes eram riscados de livros de crédito e fortunas eram desfeitas com uma única assinatura. Antero lutava contra uma sombra na catingueira, sem saber que o verdadeiro golpe viria do mar, a centenas de quilômetros de distância. Este era o momento da virada moral, a revelação de que o velho coronel não era uma vítima passiva, mas um jogador que antecipou a traição e preparou o xeque-mate final. Ele não foi superado pela modernidade de Antero. Ele a usou como arma. Deixou que a ganância de seus afilhados fosse a isca que os levaria para a aniquilação, uma justiça poética que nem o mais cruel dos jagunços poderia conceber. Eles o chamavam de velho, de ultrapassado. Mas a velhice lhe dera a paciência de uma árvore, que vê gerações de homens passarem e sabe que as raízes profundas são mais importantes que as folhas vistosas. Suas raízes estavam fincadas não apenas na terra vermelha da Paraíba, mas no coração financeiro do Brasil, um lugar que Antero e os outros nem sequer sabiam como encontrar em um mapa. A lista era o gatilho. Cada nome riscado por Donária era uma confirmação para o procurador no Rio de Janeiro de que o plano estava em andamento. A morte do último homem da lista seria o sinal para desferir o golpe final, a execução de todas as dívidas, a tomada legal de todas as propriedades em nome da única herdeira legítima, Donária Vidal. Eles lutavam por uma fazenda, sem saber que já haviam perdido tudo. Inácio não queria apenas a morte deles. Isso seria fácil. Ele queria a aniquilação completa de seus nomes, de seu poder, de sua arrogância. Queria que fossem reduzidos ao nada de onde vieram, que sentissem na pele a humilhação de perder tudo aquilo pelo que traíram e mataram. A morte seria apenas o ponto final em uma história de ruína que ele mesmo escreveu antes de morrer. O poder que Antero exercia agora era uma ilusão. Um castelo de cartas prestes a desmoronar ao primeiro sopro. Os homens que o seguiam por medo ou por interesse o abandonariam no instante em que sua fonte de riqueza secasse. A lealdade comprada com o dinheiro de um homem morto era a mais frágil de todas as alianças, e Inácio sabia disso melhor do que ninguém. Donária,
Em seu casebre escondido, não era apenas uma viúva em busca de vingança. Ela era a executora de um testamento, a mão que movia as peças de um jogo iniciado por seu marido há muito tempo. Ela não estava destruindo o legado de Inácio, como Antero acreditava. Ela estava o purificando com fogo e falência, restaurando a honra que lhe fora roubada. O controle havia sido retomado, não com um grito, mas com o silêncio de um contador fechando um livro-caixa. A sabedoria de Inácio, que eles tanto desprezaram, se revelava agora como uma força da natureza, implacável e inevitável. Eles haviam matado o homem, mas não tinham como matar sua inteligência, seu planejamento, seu amor protetor por sua esposa. A herança, afinal, não era a lista. A lista era apenas a chave. A verdadeira herança era o poder de transformar seus assassinos em mendigos antes de enviá-los para o inferno. Era a prova final de que, no sertão ou na capital, a mente de Inácio Vidal sempre esteve um passo à frente, e a justiça, embora tardia, chegaria não apenas com a velocidade de uma bala, mas com o peso esmagador de uma montanha de ouro. A lista, agora um pergaminho manchado de poeira e talvez uma lágrima seca, chegara ao seu fim. Com o último nome riscado, Donária não sentiu a euforia da vitória, mas o peso oco de um dever cumprido, a quietude que se segue a uma tempestade devastadora. Naquela mesma noite, Isidoro despachou um mensageiro com uma única carta selada, uma missiva que não carregava palavras de ódio, mas uma simples confirmação, um código combinado anos antes. A centenas de quilômetros dali, no escritório abafado de um procurador no Rio de Janeiro, aquela carta acionou a engrenagem final da verdadeira herança de Inácio Vidal, uma justiça silenciosa, implacável e fria como os números em um livro-caixa. A ruína não chegou com o som de tiros, mas com o farfalhar de papéis oficiais. Antero Bastos, embriagado pelo poder que acreditava ter conquistado, viu seu império desmoronar sem entender de onde vinha o ataque. Primeiro, os fornecedores da capital cortaram seu crédito, asfixiando a fazenda, que já não recebia armas, tecidos ou mantimentos. Depois, vieram os oficiais de justiça, trazendo notificações de dívidas antigas, contraídas por Inácio, mas agora executadas com juros impagáveis. Ele e os outros viram suas terras, seu gado, tudo aquilo pelo que mataram, ser legalmente transferido para o nome da mulher que eles haviam desprezado. Um golpe de mestre desferido por um fantasma. A história que ecoou pelo sertão não foi a de uma vingança sangrenta, mas de um colapso inexplicável, um castigo quase divino. O povo sussurrava que a terra, leal ao seu antigo dono, se recusava a prosperar nas mãos dos traidores. A lenda de Donária Vidal se transformou. Ela não era a viúva ensandecida, mas a estrategista que usou a lei dos homens brancos da capital para impor a lei moral do sertão. Seu nome passou a ser sinônimo não de violência, mas de uma inteligência temível, provando que a maior arma não era o bacamarte, mas o conhecimento guardado em segredo. Com a fortuna e as terras de volta a seu controle, Donária tomou sua decisão final, o ato que verdadeiramente honrava a memória de Inácio. Ela não se tornou a nova coronela, não perpetuou o ciclo de poder e opressão. Metodicamente, vendeu cada palmo de chão, cada cabeça de gado, não para outros coronéis, mas para as famílias de vaqueiros que ali trabalharam por gerações, a preços justos e com prazos longos. Ela desfez o latifúndio, quebrou a corrente de servidão e libertou a terra do próprio conceito de um dono absoluto. A imagem final de sua jornada não foi a de uma rainha em seu trono, mas a de uma mulher solitária, em uma carroça simples, afastando-se da casa grande agora vazia, um esqueleto de adobe banhado pelo sol impiedoso. Ela não levava ouro, apenas uma pequena arca com as cartas de Inácio e a dignidade restaurada. Deixou para trás um sertão onde o poder não mais brotava do cano de uma arma, mas da posse coletiva da terra, um legado de autonomia que valia mais do que qualquer império pessoal. Esse legado atravessou o tempo, não em monumentos de pedra,
mas na memória do povo. A história da viúva da lista tornou-se um alerta, uma fábula sobre como a ganância consome a si mesma e como a verdadeira força reside na capacidade de abrir mão do poder. A justiça de Inácio e Donária não foi sobre punir 7 homens, mas sobre destruir o sistema que os criou, uma lição que ressoa até hoje em um mundo que ainda luta contra a tirania dos que se julgam intocáveis. A herança que eles deixaram, afinal, não foi a lista, nem as terras, nem o dinheiro. Foi a prova de que a dignidade não se negocia e que a paz de espírito, por vezes, exige que abandonemos os castelos que construímos para nos proteger. Se esta história tocou sua alma, inscreva-se para continuar ouvindo sobre legados que o tempo não apaga. Compartilhe para que mais pessoas aprendam essa lição e comente abaixo. Qual injustiça em sua vida você gostaria de ver transformada em justiça silenciosa? Não por vingança, mas por paz.